É isso aí, pessoal. Nós estamos de volta, hein? Justamente fazendo um comentário desse nosso e-book, eu venho sugerindo para que você possa baixar o e-book, você participar conosco. Eu tenho colocado aqui justamente partes do e-book e a gente está comentando e a gente está crescendo nesse assunto. E como eu falei no início, esse é um assunto muito amplo, gente. Ele é muito vasto. A gente podia gastar aí, sei lá, quanto tempo? 6 meses falando sobre a mentalidade, né, transformada pela verdade. É super importante que esse é o conteúdo. O ser humano, ele vive pela sua mentalidade. A mentalidade que ele tem mostra os resultados da sua vida. Às vezes as pessoas não avaliam resultados tão negativos, tão destrutivos, e a pessoa não consegue enxergar que aquilo é o resultado da sua mentalidade. Então a minha vida nada mais é do que o resultado da mentalidade que eu tenho. Ok? Então, da importância de nós sermos transformados na nossa maneira de pensar pela palavra, é para que eu e você tenhamos um resultado final maravilhoso, porque esse é o desejo de Deus. Alguém lembra que eu li com vocês aqui Jeremias capítulo 29? Eu é que sei que planos, que propósitos, que pensamentos eu tenho a teu respeito. Pensamentos de paz, shalom, pensamento da manifestação do melhor que ele tem para nós, gente. Então, há muitos anos atrás eu aprendi isso, a desconsiderar bastante o que eu penso, o que eu acho, porque fica só nesse âmbito da naturalidade, de apenas um pensamento que veio. E eu atribuo que esse pensamento é o melhor. Não, eu quero te falar, preste bem atenção nesse vídeo. O melhor pensamento que você pode ter é o que Deus tem a te dizer. Esse é o pensamento, ele é o pensamento, ele é a palavra. No início era a palavra, não é isso? A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. João descreve isso no capítulo 1, da importância de nós nos submetermos à palavra de Deus, para que ela acabe se tornando a minha e a sua mentalidade. Está dando para entender isso? Uma maneira muito fácil de pegar isso, gente, é você considerar, você está pensando hoje alguma coisa a respeito de alguém? Então faz o seguinte, se você quer saber se isso é verdadeiro ou não, confere na palavra, porque às vezes eu estou em desacordo com a palavra, numa maneira errada de pensar, sobre a nossa própria vida, sobre situações que enfrentamos. Daí a gente ia ao conselho perfeito, ao conselho de Deus para mim e para você, através da palavra. Bom, eu venho falando muitas coisas, e você pode ir acompanhando nos vídeos anteriores. Eu vou partir daqui nesse vídeo, que faz parte do nosso e-book, nessa subtítulo número 4, Deus quer nos transformar para melhor. Você crê nisso? Eu creio. É isso aí, essa é a proposta. É a transformação para melhor. Então, vamos lendo algumas coisas que eu tirei para que a gente pudesse acompanhar. Nessas duas passagens que nós vamos ler à frente aí, Deus nos fala sobre a importância da mudança de mentalidade, se nós quisermos andar com Ele. Então, leia comigo os dois textos e preste atenção às palavras que eu mesmo grifei e coloquei entre parênteses. Quer ver? Olha que interessante. Gente, isso aqui está lá em Isaías. Talvez esteja um pouquinho claro, mas está em Isaías capítulo 55. A gente está lendo o verso número 7 e o verso número 8. Na Nova Versão Internacional está escrito assim, que o ímpio abandone o seu caminho. Olha que interessante. E o homem mau, olha só, os seus pensamentos. Incrível, né? Volte-se, entre aspas, converta-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se, converta-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Agora olha o verso 8. Pois os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os pensamentos de vocês. Eu coloquei entre aspas, isso não está no original, óbvio, nem na palavra, aí a mentalidade. É como se Deus dissesse, a minha mentalidade não é a mentalidade de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos. E achei legal essa parte porque é o seguinte, gente, o nosso caminho, na verdade, ele é determinado pela nossa maneira de pensar. Que caminho você está arrumando?
Que caminho você traçou para a tua vida e você está caminhando? É o caminho que você traçou na sua mentalidade. Então, se eu sou transformado na minha mentalidade, eu vou para outro caminho. E é isso que Deus quer, que eu seja transformado por Ele, pelo poder da palavra, para que eu ande no caminho que Ele tem determinado para nós. O caminho que Deus tem determinado para nós é o caminho perfeito, é o caminho da bênção, para nos abençoar em todas as áreas. Uma certa ocasião, vou contar uma experiência minha, eu estava passando por uma situação em que eu precisava decidir, tomar uma decisão, fazer uma escolha. Mas eu quero te falar que essa escolha era bem considerável, ao ponto de mexer com toda a minha família, né, até geograficamente, né, uma situação de mudança e coisas que eu precisava tomar uma decisão. Mas eu já tinha aprendido que eu não vou tomar decisão porque eu já tenho tudo concluído, tá legal, eu já vi as possibilidades, as situações todas são ótimas, essa proposta é muito boa financeira, aquilo outro e tal. Quer saber? Então eu vou decidir, já está decidido, eu vou fazer essa escolha. Eu já tinha aprendido que eu precisava pegar o perfeito conselho de Deus. O conselho de Deus é perfeito. Eu já tinha aprendido que eu precisava, como está lá no Provérbios 16, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu tinha aprendido, eu já sabia, não. Eu cheguei até aqui, sendo abençoado por Deus, eu vou continuar. Eu não vou tomar essa decisão sem considerar exatamente isso. Então, gastei aquele tempo, um tempo até que, para mim, eu gostaria de ter sido mais rápido, né? Falei, Jesus, até segunda-feira, como é que é? Estou precisando resolver isso, por favor, fala comigo, né? E dar uma resposta. Passou um tempo maior e eu lembro que eu tive uma experiência bem legal com Deus, entrando na igreja, no corredor da igreja, onde eu servia naquela época, e o Espírito Santo, ele chegou e me abraçou, eu percebi nitidamente que ele vinha me abraçando por dentro, jogou aquela carga de profundidade, de paz no meu coração e uma palavra veio à minha mente, né? Ele abriu a minha mente e jogou isso na minha mente. Isaías 48, lá no verso 17. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guio pelo caminho que você deve andar. Rapaz, gente, na hora que essa experiência aconteceu comigo, eu já sabia no que ele me falou que o que eu vinha pensando em escolher e tomar decisão era meramente da parte minha humana, não tinha direção dele. Eu sou o Senhor que te ensino o que é útil e eu te guio pelo caminho onde você deve andar. Então ele já estava me falando, essa não é a minha perfeita escolha ali para a sua vida. Então eu declinei na hora. Eu entendi. Fiquei feliz no meu coração, porque eu entendi que eu não poderia andar naquele caminho, ir para aquela decisão que eu ia tomar. E hoje eu quero te falar, eu cheguei até aqui, ministerialmente, com tudo que nós estamos trabalhando, eu e minha esposa, servindo a Ele. Se eu cheguei até aqui, foi porque naquele dia eu entendi e eu fiquei com a escolha que Ele tinha para mim, não a escolha que eu queria. Na minha mente já estava tudo planejado, na minha mente já tinha feito olhei para tudo quanto é lado, né, e tal, não, tá tudo beleza, tá legal. Obedeci e agradeço a Deus porque Ele me falou, Ele me deu direção. Então, olha uma outra passagem bem interessante. Então, aqui, só voltando, né, para te explicar. Então, o caminho do homem, ele está atrelado à sua mentalidade. Como esse é um verso para falando sobre converter, para você sair dos seus pensamentos, da sua vida errada, você tem que mudar a sua maneira de pensar. Então, quando nós mudamos a nossa maneira de pensar pelo que Deus tem a dizer através da sua palavra, nós moldamos a nossa maneira de viver, escolhas, decisões, comportamentos, pelo que Deus tem a dizer, nós estamos no caminho da bênção, gente, para sermos abençoados. Em todas as áreas é maravilhoso. E aí nós vamos conseguir vencer os desafios do todo dia. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E o que vence o mundo, é a vitória que vence o mundo, é o exercício da verdade, da palavra de Deus na prática. Por isso, ela precisa estar inserida na minha mentalidade. Certo?
Deus precisa governar a sua maneira de pensar e a minha. Quando eu entendo isso, a nossa vida dá certo. É assim que funciona. Não se amoldem ao padrão. Vou terminar com esse versículo. É muito bom esse versículo. Não se amoldem ao padrão desse mundo de pensar, eu posso dizer dessa maneira. Tá ali, mentalidade, não está no escrito isso, eu coloquei só para você entender. Não se conforme ao padrão desse mundo de pensar. Um mundo sem Deus, gente. Um mundo que não tem nada para acrescentar em família. Um mundo que não tem nada para acrescentar em construção de pessoas. Um mundo falso, um mundo egoísta, soberbo, arrogante, destruidor, desobediente. O mundo da revolta, o mundo da amargura, do ressentimento, da mágoa, da falta de perdão. Esse é o conteúdo de mentalidade. Jesus falou que é do interior do homem que ele seria contaminado. Ele disse lá, do interior do homem procedem esses maus desígnios. Do interior do quê? Na sua maneira de pensar. Ele citou homicídio, ele citou uma série de coisas absurdas que acontecem na prática que nós olhamos nesse mundo. Por quê? Porque é uma mentalidade que não está inserida na verdade. É uma mentalidade das trevas. Essa é uma mentalidade meramente influenciada pelas trevas nesse mundo. Então nós temos que nos submeter. Daí não se molde, não se conforme ao padrão desse mundo de pensar, mas sede transformados, olha aí, metamorfose, essa é a palavra no original, pela renovação. De quê? Da nossa mente. Você não é transformado só porque você vai à igreja ou porque você tem um título de ser crente ou cristão, ou houve pastor, tem uma opção de CD, né? CD mais, né? Agora é o Spotify, né? O negócio mais é violento. Tem aqui as músicas que eu ouço, bacana, legal. Gente, ninguém é transformado ouvindo música gospel. E eu quero te falar, ninguém é transformado apenas, vou repetir, apenas ouvindo uma mensagem. Você e eu, nós temos que nos abrir ao padrão de Deus pensar que é a sua palavra e colocá-la para dentro. Uma renovação contínua. Renovação apenas não é saber a respeito, não é ser informado a respeito, é você se alimentar dessa verdade. Essa verdade fazendo parte de quem você é pela prática. Você vai colocando em prática o que Deus vai te dizendo, então ela vai te formando. Você vai tendo uma mentalidade que pertence ao céu, é como Deus quer. Essa mentalidade nos abençoará. Então, só dessa maneira, sendo transformados pela renovação da nossa mente, nós seremos capazes de experimentar e comprovar. Só dessa maneira. Primeiro tem que ter transformação, senão você não experimenta. Então, seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Legal, pessoal? É isso aí, eu espero ter contribuído nesse vídeo bastante aí para você entender, até trouxe um testemunho meu pessoal de uma situação e compartilhe isso com seus amigos, vai. Esses vídeos, eu sei que eles poderão ajudar bastante na vida das pessoas, na sua edificação, no crescimento, legal? A gente se vê no próximo vídeo, ainda estamos falando sobre o comentário desse e-book, né? Da transformação da mente pela palavra de Deus. Um grande abraço.